Bom dia, irmãos. Eu gostaria de compartilhar nessa manhã com vocês uma reflexão que faz bastante tempo que eu tenho. É um dos trechos bíblicos que eu mais gosto, que fica em João capítulo 6. A gente vai refletir um pouco na história lá em João capítulo 6. E o título da aula que é a pergunta de Pedro. Aliás, Jesus pergunta para Pedro e Pedro responde dessa forma: Senhor, para quem iremos? Eu gosto bastante desse trecho e gostaria de meditar nele com vocês hoje, porque muitas pessoas se aproximam de Jesus, buscam a Jesus para encontrar algum milagre ou para que Deus solucione algum problema em sua própria vida, ou para que dê saúde, ou para que dê mais dinheiro, ou para que dê conforto, enfim, sempre buscam várias pessoas, não todos, mas várias pessoas buscam a Deus para que Deus dê alguma coisa para eles. E o que eu gostaria de refletir com vocês é: por que eu busco a Deus? Por que vocês buscam a Deus? O que me faz seguir a Deus? Por que eu estou aqui hoje, nessa manhã? Por que eu venho todos os domingos? Por que eu participo dos estudos? Por que eu sigo a Deus? Por que nós decidimos nos converter a Cristo? Eu gostaria que nós meditássemos nisso. É uma reflexão que eu tenho já há muitos anos e acho que faz sentido a gente meditar sobre isso. Por que eu estou seguindo a Deus? Eu busco a Deus para que Ele resolva algum problema na minha vida. Eu busco a Deus para que Ele me dê mais dinheiro. Várias igrejas, inclusive, pregam isso, né? Nos púlpitos. Pregam um Deus que dá mais dinheiro para as pessoas. Eu busco a Deus por causa disso. Eu busco a Deus por causa da saúde, porque eu não tenho saúde, eu quero que Ele me cure. Por que eu estou buscando a Deus? E acho que João capítulo 6 ajuda a gente a refletir um pouco nisso. Além de João 6, eu vou refletir em outras passagens com vocês, mas eu gostaria que a gente meditasse aqui nesse capítulo. João 6, versículo 2, já mostra o motivo da multidão estar seguindo Cristo. Diz assim: E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então já tem um porquê aqui, um motivo. Eles viram que Jesus fazia vários milagres, curava várias pessoas, então eles queriam seguir a Cristo por conta disso. Obviamente que alguns viram isso em Cristo e seguiram a Cristo pelo motivo correto, mas vários não. Vários seguiram a Cristo porque Cristo era alguém que fazia milagres, era alguém que curava doenças, era alguém que multiplicava pães, que é o contexto aqui desse capítulo. Depois de Jesus ter multiplicado os pães nesse capítulo, muitos demonstraram interesse aqui em exaltar a Cristo. Olha versículo 14 e versículo 15. Depois que Jesus multiplicou os pães, eles disseram: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, eles buscaram a Jesus por conta de sinais miraculosos. E aí Jesus pegou e multiplicou os pães. Aí eles ficaram maravilhados. Esse é o profeta mesmo? Ele faz milagres e ele nos dá comida. Não tem nada melhor que isso. Ele é Deus. Eles buscavam a Deus porque Deus dava comida a eles, dava pão a eles. E quando a multidão encontra Jesus novamente, porque aqui Jesus se retirou, porque ele não seria esse rei terreno que eles queriam, né? Jesus se retirou então, e depois que eles encontram Jesus novamente, ele confronta mais aqui esse povo. Ele expõe o coração desse povo. Eles procuravam Jesus não por causa de Jesus mesmo, não para ter um relacionamento com Jesus, mas por outro motivo. Olha o versículo 26 e 27. 26 e 27 diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação.
Então, eles estavam buscando a Jesus por causa de pão. Buscavam lá inicialmente, a gente viu, por causa dos sinais miraculosos. E quando Jesus multiplicou pães e deu comida para eles queriam fazer Jesus rei aqui nessa terra. E aí Jesus saiu e confrontou eles. Vocês estão me buscando por causa de pão. Por isso que vocês voltaram a me buscar. É por isso que vocês estão aqui diante de mim, porque vocês querem pães. E eu acho que com essa história, a gente precisa meditar um pouco no porquê eu busco ao Senhor. Quando eu oro ao Senhor, quando nós oramos ao Senhor, a gente ora buscando a presença de Deus mesmo em nós, ou a gente quer as coisas de Deus? Se Deus me der o que eu desejo, eu permaneço fiel com Ele? E se Ele não me der o que eu desejo? Eu permaneço fiel com Ele? Se Ele não me der pão, eu continuo com Ele? Se Cristo me confrontar e for duro comigo, igual Deus foi duro aqui com eles, vocês estão me procurando por causa de pães? Se Deus falasse isso pra gente, vocês estão me procurando porque vocês querem mais dinheiro, ou mais saúde, ou etc., a gente continuaria com Cristo? Se Deus permitir que eu perca coisas nesta vida, porque às vezes a gente não ganha e além de não ganhar, a gente perde ainda. Se Deus permitir que a gente perdesse um filho, um cônjuge, lembram de Jó, ele perdeu praticamente tudo na vida dele. E se Deus permitisse que a gente perdesse, a gente continuaria fiel também ao Senhor? A gente oraria ao Senhor? A gente continuaria disposto a seguir a Cristo? Na continuação aqui do capítulo 6, Jesus demonstra que ele queria um compromisso sério com o povo. De novo, eles estavam buscando por causa de comida. E Jesus sabia disso. Jesus conhecia o coração deles. E Jesus tentou alinhar a rota aqui deles. Vocês não devem me buscar por causa de comida. Não é pela comida que perece. Vocês devem buscar um relacionamento sincero mesmo com Deus. Jesus confrontou eles aqui, nesse discurso do capítulo 6. Foi um pouco duro com eles. E eles acharam o quê? O discurso muito duro. Olha, versículo 60 do capítulo. Versículo 60 diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, depois que Jesus confrontou, falando que não era por causa de pão que eles deveriam seguir a Deus, não era por causa de milagres, não era isso. Eles deveriam seguir a Deus porque eles tinham encontrado a verdade, porque eles deveriam amar a Deus, porque eles deveriam se entregar a Deus, que é criador deles, e não por causa de pão. E aí eles acharam difícil aquilo. Puxa vida, muito difícil. Eu queria pão, e Jesus está falando que não é pão. Então, eles se afastaram de Deus. Eles seguiram Jesus até o ponto de que Jesus deu pão para eles. Mas a partir do momento que Jesus deixou de servir aos interesses deles, aí eles não queriam mais Jesus. A gente serve a Deus até a página 1. Na página 2, já fica muito difícil, né? Aí não dá. Eu me lembro de uma vez que eu conversei com um irmão, ele já está afastado já. E eu estava falando sobre pirataria com ele. Eu me lembro que eu era muito moleque ainda, e eu falei que pirataria era errado, né? Porque nós temos a lei, a lei do governo que fala que pirataria é errado, e a gente não está pagando, enfim, o dinheiro das pessoas que fizeram aquele trabalho e tal. Eu estava explicando para ele, ele falou: rapaz, isso é muito difícil, isso aí não tem como não. Talvez daqui a alguns anos eu faça direito, mas agora não tem como eu deixar de escutar minhas músicas. E aí eu me lembro que eu escutei aquilo, eu falei: caraca, que coisa, né? Deixar a Deus por causa de música. Mas as pessoas, tem muitos que são assim, que quando Deus confronta em alguma coisa que nós desejamos, que nós queremos, algumas pessoas deixam Cristo. Se Deus falasse: olha, não vou te dar dinheiro igual você quer, algumas pessoas deixariam Cristo, porque elas buscam Deus por causa de dinheiro. Enfim, acho que o ponto é da gente refletir o porquê eu busco, porquê você busca Deus. É mais do que olhar essas pessoas, olhar a multidão, é porque eu busco a Deus. Eu tenho buscado a Deus
porque eu quero encontrar a verdade ou é por causa de qualquer outra razão? Infelizmente, existe um tipo de cristianismo que dura enquanto Cristo atende aos pedidos. Como se Cristo fosse um gênio da lâmpada mágica, sabe? Mas quando Jesus exige arrependimento e obediência, esse cristianismo se esvai. Como eu disse, desse caso desse irmão que se afastou já, ele não buscava Deus de fato. Ele estava buscando outras coisas. Quando Deus exige obediência, as pessoas não querem seguir. Por exemplo, um assunto que é bem crítico e muitas pessoas deixam de servir a Cristo por causa disso. A gente sabe sobre o adultério e que a gente tem que casar uma vez. Quando a gente vê algumas famílias, por exemplo, vou citar um exemplo de um homem que casou a primeira vez com uma mulher e ele se separou porque ele não gostava mais dela. E aí ele casou com uma outra mulher. Quando a gente mostra a palavra do Senhor para ele e mostra que ele está em adultério por causa disso, não, isso é muito rígido, isso é crítico, não dá, eu não vou deixar minha esposa atual por causa disso. Eles não querem obedecer a Deus. E há vários cristãos que pensam dessa forma. Não, você está usando a palavra de uma maneira errada. Não é isso que Deus queria falar quando ele falou sobre adultério. Muitas pessoas pensam assim. Quando Deus exige obediência, é duro. Algumas pessoas não querem obedecer. Isso é muito difícil, irmão. Isso é muito. Eu acho que você está distorcendo a palavra do Senhor. Acho que você não é muito bem por aí, não. E tem vários cristãos que pensam dessa forma. Não é bem por aí. Acho que está errado isso aí que você está falando, porque é duro. O discurso às vezes é duro de Deus. A obediência que ele exige de nós é dura. Mas quando a gente é confrontado dessa forma, qual que é a nossa reação? A gente quer a verdade ou a gente quer a nossa verdade? A gente quer alterar um pouquinho para continuar com a nossa consciência tranquila e servindo ao nosso Deus. Esse Deus deles aí é muito rígido, esse Deus não existe. Acho que é algo que a gente precisa refletir. Então Jesus aqui, Deus foi duro com eles. E eles não queriam mais servir ao Senhor, não estavam mais seguindo a Jesus. Engraçado que no mesmo capítulo eles queriam fazer o que com Jesus? Colocar Jesus como rei. E no mesmo capítulo eles abandonam Cristo. Que insanidade, né? Pessoas que não pensam direito para agir. E na continuação, após muitos irem embora, todos, dizem aqui, 12 ficaram com Jesus. E olha o versículo 67, que é a parte que eu gosto desse trecho. Versículo 67 diz assim: Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A multidão tinha um lugar para ir, porque eles estavam buscando o quê? Pão. Então eles encontraram em Jesus durante um momento, aí Jesus não quis dar mais, vamos encontrar outro Jesus então, que nos dê pão. E eles estavam em busca de pão. Essa era a busca deles. Pedro não tinha para onde ir. Por quê? Porque ele tinha encontrado a verdade. Para onde iremos? Só você tem a palavra da verdade. Tu tens as palavras da vida eterna. Não tem outro lugar. Quando a gente encontra Deus mesmo, encontra a verdade, não tem outro lugar. Não tem outro caminho. Se vocês conhecem João capítulo 14, vamos lá, João capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6, Jesus diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem entende isso? Quem encontra isso? Não tem outro caminho. Não tem outra via para encontrar a Deus. Só tem uma via, só tem um caminho. E Pedro encontrou esse caminho. Então, para onde ele ia? Para lugar nenhum. Não tinha outro lugar para onde ele ia. Acho que esse capítulo demonstra bem o que é encontrar a verdade e o que é buscar outras coisas. Quando nós encontramos a verdade, a gente fica na verdade. Porque é a verdade, não tem outro lugar. Às vezes eu vejo alguns irmãos que se afastam e vão para outras denominações e eu fico pensando, acho que nunca entenderam de fato o que Deus quer deles. Nunca entenderam o que é a verdade.
Porque se entendessem, continuariam. Não iriam buscar outros deuses, outras religiões, porque encontrou a verdade. Nós que encontramos a verdade, só tem uma verdade, só tem um caminho, não tem outro lugar. Agora, expandindo um pouco, pensando aqui no pão, né, que essa multidão estava buscando, às vezes existem outros tipos de pães. Eles estavam buscando pão, milagre, mas há pessoas que buscam outras coisas quando buscam ao Senhor. Eu penso, por exemplo, em Mateus capítulo 22. Vamos em Mateus capítulo 22, versículo 15. Novamente os fariseus. A gente falou um pouco mais cedo sobre os fariseus e a gente vai refletir um pouco mais sobre eles. Eles buscavam a Deus porque eles buscavam a verdade? Não, não. Eles já tinham a verdade deles. A gente comentou isso mais cedo. Então eles buscavam a Deus para provar Deus, para testar Deus. E aqui fica evidente isso. Mateus 22, versículo 15 diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Eles estavam querendo testar Deus, quem criou todas as coisas. Era isso que eles estavam planejando. Olha versículo 23 também. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Outro grupo religioso querendo testar Deus. Eles não estavam buscando a Deus, não estavam buscando a verdade. Eles estavam buscando um meio de desacreditar Deus para continuar nas mentiras deles. Eles não entendiam a verdade de fato, mas achavam que tinham a verdade. E olha agora o versículo 34 também. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Percebem? No mesmo capítulo, há várias vezes que eles estavam testando Jesus. E obviamente que isso não foi só nesse capítulo, há outros trechos que falam sobre isso. E imagine quantas vezes eles testaram Jesus em todo o ministério de Jesus, tentando de alguma forma encontrar alguma mentira em Jesus, tentando confundir o povo. A gente leu João capítulo 9, que falou sobre o sábado. Eles queriam de alguma forma causar alguma confusão para que mostrasse para a multidão que eles estavam certos. Então eles já tinham a verdade deles. Alguém que já tem a verdade, que já tem o caminho, como vai encontrar o caminho certo? Não vai encontrar, porque já encontrou esse caminho que na visão dele é certo. A gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes a gente tem nossas opiniões, até sobre a Bíblia, e a gente segue essas opiniões, e são elas que são a verdade para nós, e às vezes faz sentido algumas delas. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes Deus quer que a gente vá além do que nós definimos como verdade. Ele quer que a gente enxergue a verdade dele, não nós, porque é dele. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O que nós estamos buscando? De novo, o que eu busco? A minha verdade? A comprovação do que eu penso como verdade? Ou eu busco a verdade de Deus? Isso é totalmente diferente, irmãos. Quando nós buscamos a nossa verdade, a gente briga com os outros, a gente causa caos com os irmãos, porque é a nossa verdade, não a verdade de Deus. Mas quando a gente busca a verdade de Deus, as coisas são diferentes. O tratamento com os irmãos é diferente. A gente precisa pensar nisso. Outro pão aqui, outro tipo de pão que eu penso, fica em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Aqui, jovem rico, ele não estava buscando milagres, igual a multidão do capítulo 6. Ele não estava buscando provar Jesus, como os fariseus, mas ele buscava Jesus com algumas condições. É o que a gente percebe no trecho. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22, diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu acho que a pergunta é sincera aqui. Ele não estava testando Jesus igual os fariseus, ele não estava buscando pão, milagres, igual aquela multidão. Ele estava fazendo uma pergunta sincera. Respondeu-lhe Jesus, versículo 18: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos?
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele servia a Deus, mas ele tinha algumas condições para servir a Deus. Quando Deus exigiu tudo dele, todo o coração, aí ficou difícil. Aí ele saiu triste. Ah, às vezes a gente serve a Deus, vem aos cultos, se sacrifica, faz várias coisas. Mas quando Deus exige o nosso tudo, tudo mesmo, todo o nosso coração, a gente fica triste. Ah, pensa que ele tinha que vender toda a riqueza dele que ele tinha que vender e dar o dinheiro aos pobres, ele não ia ficar com nada. Era difícil isso que Jesus estava pedindo, não era fácil. Todos nós aqui temos bens. Imagina vender tudo, todas as coisas, e dar aos pobres. É difícil isso. Mas quando tem alguma coisa que está em primeiro lugar em nosso coração, Deus não se agrada de nós, no fim das contas. Porque Ele deve ser o primeiro em nossos corações. Nossos corações devem ser entregues totalmente a Deus. Não parcialmente. Não 99%. Não, é 100% de Deus. Toda a nossa vida deve ser dedicada a Deus. Eu penso em Jó, por exemplo, que perdeu todas as coisas. E ainda assim, depois que ele perdeu tudo, ele continuou servindo ao Senhor. Depois ele, enfim, fez alguns questionamentos contra Deus, e no fim Deus deu uma resposta mais dura para ele. Ele continuou servindo ao Senhor. Deus exige o nosso tudo, e o jovem rico não estava disposto a entregar tudo. Ele buscava Deus. A gente vê aqui, ele buscava, teve uma pergunta sincera, humilde, mas, de novo, ele buscava Deus com 90% do coração, não com 100%. Acho que são exemplos que a gente precisa refletir e meditar. Por que que eu busco ao Senhor? Eu busco porque eu quero encontrar a verdade ou eu quero comprovar a minha verdade, igual os fariseus? Eu busco a Deus para ter mais dinheiro, para ter mais saúde, para ter alguma coisa de Deus, igual aquela multidão. Eu busco a Deus sinceramente, mas até, sei lá, 90% do meu esforço. Se ele exigir que eu faça como Abraão, eu sacrifique o meu filho, aí já é difícil, né, Deus? Aí não dá. Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho por causa de Deus. Então a gente precisa refletir nessas coisas. E eu acho que tem um exemplo bom que eu gostaria de compartilhar também, que é o exemplo de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo de 1 a 4. A gente viu alguns exemplos ruins, mas Pedro teve uma resposta muito boa. E Cornélio também tem uma resposta muito boa. Capítulo 10, versículo de 1 a 4, diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio não era judeu, era um gentil aqui. Os judeus não gostavam de gentios, né? Diziam que eles eram ímpios, tal. Mas Cornélio, ele queria buscar a Deus, ele queria se entregar a Deus, ele e a família dele. E quando alguém quer encontrar a verdade, quando alguém quer buscar a verdade, essa pessoa encontra. Cornélio encontrou a verdade. E eu acho que tem alguns trechos que nos ajudam a refletir um pouco mais sobre isso. Quando nós queremos encontrar a verdade, nós encontramos a verdade. Olha Jeremias capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, versículo 13. Aqui é um trecho que está falando sobre o povo de Israel, mas eu acho que se aplica a todos aqueles que são filhos de Deus. 29, versículo 13, diz assim:
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando nós buscamos de todo o coração a Deus, e não 90% do coração, quando nós buscamos a verdade mesmo de Deus, a gente encontra a Deus. Olha outro trecho que é parecido. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. De novo, enfatiza a mesma coisa. Buscar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o empenho, com todo o esforço. A gente vai encontrar a verdade quando nós fazemos isso. Olha outro trecho, Salmo 119, versículo 2. Salmo 119, versículo 2. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Quando buscamos de todo o coração, a gente encontra Deus e somos felizes por isso, porque nós encontramos a verdade. Eu tenho uma história para compartilhar com vocês, não sei se vocês já ouviram, mas tem um irmão que ele é cristão e ele segue firme na palavra do Senhor. Ele me disse, ele compartilhou a conversão dele. Ele falou que quando ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a ver as ordenanças de Deus e começou a perceber que ele estava em pecado, que ele precisava se arrepender e se batizar. E conforme ele lia e aprendia mais, ele começou a perceber que ele precisava fazer parte de um grupo que servia a Deus também. E ele disse que em um determinado momento, ele ficou uns 3 meses, mais ou menos, orando todos os dias para Deus, falando, Deus, não me mata agora. Eu preciso me converter, eu preciso encontrar um grupo que serve ao Senhor. Por favor, me ajude. Me ajude para que eu encontre, me ajude para que eu ache esse grupo, para que eu sirva ao Senhor. E ele encontrou, e ele se converteu, e ele continua firme. Quando a gente busca a verdade, a gente encontra. Mas quando a gente busca Deus por qualquer outro motivo, e aí a gente falou vários hoje, e tem vários outros que vocês podem pensar. Eu não citei, por exemplo, mas tem pessoas que buscam a Deus porque está já num âmbito já cristão. Às vezes nasceu de uma família cristã, é filho de um cristão, ou porque os amigos, ou porque os parentes são cristãos. Então a gente busca Deus porque todo mundo é cristão. Também não é uma forma boa de buscar Deus. A gente busca Deus porque a gente quer encontrar a verdade mesmo, porque a gente busca um relacionamento com Ele. Quando a gente busca com um coração sincero e pede a Deus, Ele nos ajuda. Ele prometeu isso. Ele falou que a gente encontraria Ele, que a gente buscaria e encontraria. Então tem esse caso desse irmão e com certeza tem vários outros casos de várias outras pessoas, talvez de alguns de vocês. O fato é que Deus se faz encontrar para aqueles que buscam verdadeiramente a Ele. Que nós possamos buscar a Deus verdadeiramente. Que nós possamos fazer como Pedro. Se Deus nos falar, se Deus nos questionar, vocês também não querem ir? Se Ele me perguntar, eu perguntar a vocês, você não quer ir embora também? Que a gente possa responder igual Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.